Eu confesso que eu não entendi a parte do pastor dizendo que tem pais vindo com a camisa da equipe. Eu vim convidando com o Ministério de Dança. Já disse que eu sou ferista desse ministério, gente. Mas a verdade é que sou uma pessoa competitiva, né? Tá tudo bem entre nós, azul ou amarelo, no final vai dar tudo certo. Mas isso é coisa de família, né, gente? A gente tem que se envolver. Né? A gente está falando de atividades que são dadas para as crianças e a gente realmente precisa se envolver, porque não se trata somente de uma gincana, como o pastor falou, mas se trata de um momento de ensino, de aprendizagem, e isso se faz em família. E é sobre família que eu quero conversar com você hoje. Sobre a família de alguém muito especial. Mas antes da gente falar a respeito dessa família, quando a gente fala de família, conceito de família, isso hoje é uma confusão. A gente está falando de um conceito que é tão relativizado, né? E aí, só de pensar, de falar a respeito da ideia do conceito de família tradicional, tem gente que já se arrepia. Porque na mente de alguns vem aquela ideia do modelo patriarcal dominador, dos homens mandando. Mas a verdade é que existe um modelo para uma família. E esse modelo ele foi estabelecido lá no Éden. Ele foi estabelecido pelo próprio Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no texto de Gênesis, capítulo 1. E a gente vai ler os versículos 27, 28 e depois o capítulo 2, versículo 24. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora vamos lá para o 2, 24. A Bíblia diz aí: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque essa ideia da família veio do Senhor. Foi o Senhor quem inventou isso, e tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é santo. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor teve essa ideia tão maravilhosa. E nós queremos te bendizer, Senhor, e te pedir que teu Espírito fale conosco, que nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja atenta, cativa à obediência de Cristo, que nenhum pensamento vagueie nessa hora, mas que os nossos olhos estejam fixos em Ti. E os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer nos ministrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, nesse texto que a gente leu, que foi a criação da primeira família, a gente vai ter um modelo que foi estabelecido pelo próprio Deus. O modelo de família. E vindo da parte de Deus, este é um modelo perfeito. Porque tudo que Deus faz é assim como Ele é. Esse é um modelo perfeito. Deus criou a primeira família, macho e fêmea, homem e mulher, unindo-se um ao outro e assim se tornando uma só carne. Isso que a gente leu é a definição, é o padrão de Deus. O padrão de família. Mas aí você pode começar a pensar e começar a olhar para dentro da sua própria família e para dentro da sociedade que você vive, de tanta coisa que a gente vê.
E você pergunta onde é que está esse modelo perfeito? Onde é que está essa família perfeita? Parece que esse modelo de perfeição a gente não pode mais encontrar. Parece que ele está perdido, né? A verdade é que, desde que o pecado entrou no mundo, esse modelo familiar perfeito, ele começou a ser distorcido. E aí acabou entrando muita bagunça nas famílias, sabe? E se nós podemos falar quase que de uma maneira total, é quase que impossível encontrar uma família perfeita. E deixa eu te dizer, a família de Jesus também não era perfeita. E é dessa família que a gente vai conversar, é dessa família que eu quero falar com você. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da família do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você vai se identificar muito com alguns parentes de Jesus. Talvez você esteja na genealogia de Jesus e nem sabe. Então eu quero convidar você a ir agora lá para Mateus. Vai para lá. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1, é onde a gente encontra a genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, a linhagem de Jesus, os parentes de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos sendo apresentados à família de Jesus. Família grandona. Família com muitos personagens interessantes. Você fica tranquilo, que eu não vou falar de todos eles. Mas eu decidi, pela ação do Espírito, claro, compartilhar com você a respeito das mulheres que são citadas nessa genealogia de Jesus. E você vai perceber que é só Mateus que faz isso, só nesse livro de Mateus é que as mulheres entram na genealogia de Jesus. O livro de Lucas não apresenta essas mulheres na genealogia. E por que eu estou já falando isso? Porque isso já é um caso que tem que chamar a tua atenção e a minha. Por quê? Porque mulher, nesse contexto, ela não tinha valor nenhum.
ela não era valorizada, ela não era vista, ela não era nem contada. Quando se contava uma multidão, só se contavam os homens. Mulheres e crianças não eram contados. Então, já deve chamar a sua atenção que Deus, porque a palavra do Senhor foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Deus aqui fez questão de dar uma importância, de dar uma atenção, de ressaltar a vida dessas mulheres que estão na genealogia de Jesus. E você vai pensar comigo que a verdade é que nessa linhagem de Jesus, essas mulheres que aparecem, elas talvez não tiveram uma história muito fácil, uma história familiar muito bonita. E é nessa hora que eu digo que talvez você se identifique. Talvez você esteja sendo representado por alguma delas aqui. E a primeira mulher que Mateus nos apresenta é Tamar. A gente teve a oportunidade de ver o nosso pastor pregando a respeito de Tamar, não nesse cajado de pão agora, no anterior, no do mês passado. E ele falou muito bem a respeito da história de Tamar. Tamar aparece aqui na genealogia de Jesus como aquela que de Judá gerou a Pérez e a Zera. Mas só para que você esteja contextualizado com a história de Tamar, essa história está lá no livro de Gênesis, a gente não vai ler a história toda, mas a gente não vai ler a história, mas ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 38. E você precisa entender o seguinte: Tamar foi a mulher do filho mais velho de Judá, que Judá era um dos filhos de Jacó, era uma das tribos de Israel, Judá. Então, Tamar casou com o filho mais velho de Judá. O seu nome era Já pelo nome você já fica, né? Né? Esse homem, ele não era nada fofinho. A verdade é que a Bíblia diz que ele era um homem muito mau, um homem perverso. Então, essa mulher, ela era casada com um homem mau, com um homem perverso. E eu fico imaginando o nível de perversão, para que a Bíblia traga esse destaque. Imagina como é que esse homem tratava essa mulher. Então, esse homem tamanha foi a sua perversidade, tamanha foi a dureza do seu coração, a maldade do seu coração, que a Bíblia diz que o Senhor o matou. A Bíblia declara que o Senhor matou ao marido de Tamar. E aí agora Tamar é uma mulher viúva e sem filhos, porque ela não tinha filhos de E existia uma lei, uma antiga lei, que dizia que quando o filho mais velho morria, os irmãos dele deveriam casar, o mais velho deveria casar com aquela mulher para garantir a descendência daquele irmão que morreu. Então aí, Tamar agora é dada em casamento a Onã. Onã, o outro filho de Judá. E Onã também não era um fofinho. A Bíblia diz que Onã se relacionava com Tamar. Ele tinha a relação sexual, mas ele jogava o sêmen na terra. Todas as vezes que ele tinha relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen na terra. Por quê? Por que ele fazia isso? Porque ele não queria que Tamar gerasse. Por quê? Porque ele sentia no seu coração, esse filho não vai ser meu, esse filho é do meu irmão. Então, ele agia dessa maneira irresponsável. E por causa disso, o Senhor o matou. Então, Tamar agora é viúva pela segunda vez. Viúva de viúva de Onã. E agora, Judá só tem um filho que é pequenininho ainda, que é Selá. Então, Judá diz assim para Tamar: volte para a casa dos seus pais e espere Selá crescer. Porque quando ele crescer, ele será o seu marido. Mas como a gente diz aqui, será só Miguel de Judá. Porque na realidade, ele estava com medo que seu outro filho também morresse.
Ele estava com medo que Selá também morresse, porque 2 dos seus filhos já haviam morrido. Então, ele, na realidade, ele não tinha interesse nenhum em cumprir essa promessa. Ele mandou aquela mulher voltar para sua casa, mas a verdade é que o tempo foi passando. O menino cresceu. E Tamar continuava lá esperando. E ela resolveu ter uma ideia. Ela resolveu se vestir de prostituta. E vestida de prostituta, ela encontra-se com o seu sogro. Ela estava vestida de prostituta e, muito provavelmente, com seu rosto coberto. Assim, ela não é reconhecida por ele. E ele paga pelos serviços dela de prostituta, se relaciona com Tamar. E assim, Tamar engravida. E a história diz que depois de algum tempo, ele vai atrás porque ela pediu a ele alguns objetos pelo pagamento do seu serviço, enfim. Mas não é exatamente isso que eu quero que você se prenda. Eu quero que você perceba qual era a história de Tamar. Tamar foi uma mulher rejeitada. Tamar foi uma mulher que passou por, no mínimo, 3 rejeições. Ela foi rejeitada pelo seu primeiro marido, foi rejeitada pelo seu segundo marido, e também foi rejeitada pelo seu sogro, porque ele a enganou, ele tinha a intenção de abandoná-la, deixá-la de lado. E talvez seja aí que muitos de nós podemos nos identificar com Tamar. Talvez você também, na sua família, passou por rejeição. Talvez você também, em algum momento da sua vida, foi esquecido, deixado de lado, como Tamar foi. E essa mulher, por causa da rejeição, ela assume uma identidade que não é sua. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher justa. Mas por causa da rejeição, ela se veste como prostituta. Ela se comporta como prostituta. Talvez alguns de vocês aqui estejam assim, como Tamar. Por causa da rejeição, assumindo uma identidade que não é sua. Por causa da rejeição, para ser aceito, você se tornou uma prostituta. Você se tornou um viciado. Você se tornou o irresponsável. A verdade é que a rejeição pode te levar para um caminho que faz com que você negue de verdade quem você é. E faz com que você assuma uma posição que não identifica a sua identidade. Tamar foi essa mulher. E essa mulher era parente de Jesus. Está bem bagunçada a família de Jesus. Mas deixa eu te dizer, tem mais bagunça. Eu quero falar da outra mulher que a Bíblia nos apresenta. Raabe. Raabe, essa mulher que a gente leu aí na genealogia. Essa mulher, a Bíblia nos diz no livro de Josué, no capítulo 6, que essa mulher era cananeia e prostituta. E aí, pelo menos 2 coisas são muito chocantes na vida de Raabe, além do fato dela ser mulher, né? A gente podia dizer 3, né? Porque só de ser mulher o negócio já é, né? Como eu já disse para você. Mas ela era cananeia e ela era prostituta. E a Bíblia diz que essa mulher, muito provavelmente, não é um relato específico, mas a sua casa devia ser uma casa de prostituição. A casa onde as pessoas iam para lá para encontrar mulheres com as quais teriam relações de prostituição. E essa mulher, Raabe, por que eu falo que cananeia é um fato chocante na vida de Raabe? Por quê? Porque os cananeus não eram de uma linhagem pura de israelitas. Na realidade, eles se constituíram como inimigos do povo de Deus. E Raabe pertencia a esse povo. Então, a Bíblia vai me dizer que essa mulher, de uma linhagem que não era pura e que era prostituta,
Essa mulher estava na família de Jesus. E aí, quando você fica pensando em Raabe, talvez você se lembre de um ditado que muito provavelmente sua mãe já lhe disse: eu não quero você andando com fulano. Não quero que você se misture com ele, não. Já ouviu isso? Eu já ouvi. E Raabe era esse fulano. E talvez você era esse fulano que as pessoas não queriam que se misturasse. Talvez você era essa pessoa estigmatizada. Talvez você era aquela menina que dizia: olha, essa daí não é companhia para você, não. Talvez você foi aquele menino drogado, que a mãe dos seus colegas disse assim: ó, não quero você andando com fulano. Não quero que você se misture. Raabe era essa mulher que tinha esse estigma. Ela era uma mulher que também sofria rejeição da sociedade e que já tinha um rótulo pela sociedade, porque de fato ela vivia em prostituição. Talvez a sua família foi aquela mal falada da rua. Ah, gente, eu sei o que é ter família mal falada na rua. Eu não estou falando do meu núcleo familiar, mas da minha família Simeão. Era a família da briga, família da confusão, família que o povo ia brigar na rua e que os vizinhos iam para a porta para ver a briga. Então, existia um estigma sobre essa família. E na realidade as pessoas torciam. Quantas vezes meus pais não escutaram que a nossa história ia ser a mesma das de todo mundo da família? Porque existia um estigma sobre a minha família, que ninguém estudava, que todo mundo vivia em prostituição, que todo mundo era arruaceiro. E talvez essa fosse a família que não quero você andando com a família Simeão. Talvez a sua família seja essa também, que exista esse estigma sobre ela, que as pessoas querem afastar seus filhos de estarem junto a você. Raabe passou por isso. Raabe era parente de Jesus. A próxima mulher que eu quero conversar contigo é Ruth. Ruth, a moabita, é assim que a gente conhece ela. Ruth era uma estrangeira. E essa expressão, a moabita, se relaciona com o povo de Ruth, o povo de Moabe. E se você não sabe, esse povo surgiu de uma relação de incesto. A verdade é que o povo de Ruth já tinha um estigma sobre si. Uma relação incestuosa de filhas tendo relações com seu pai. E disso surgiu a nação de Moabe. Ruth era essa mulher, mas a história de Ruth é interessante, porque Ruth, essa mulher estrangeira, casou-se com um homem israelita. E você sabe, se você conhece a história, Ruth ficou viúva, Ruth não tinha filhos, e Ruth era pobre. Então, Ruth estava numa condição muito difícil. Por quê? Como eu já disse, ser mulher era uma situação que por si só já era de vulnerabilidade. Uma mulher viúva, muito mais vulnerável. Uma mulher viúva sem filhos, quem é que vai trabalhar para sustentar essa mulher? Viúva, sem filhos e pobre. Talvez essa seja a sua história. A realidade da sua família. Talvez na sua casa você enfrentou ou enfrenta a viuvez. E a verdade é que muitas vezes isso acontece tão de repente. E de repente,
a vida de toda a família muda. E de repente, não tem mais aquele sustento. E de repente, você começa a assumir papéis que você nem sabia fazer. Talvez você enfrente na sua casa esterilidade. Você não tem filhos. Como Ruth não tinha. E isso pode gerar uma frustração tão grande. Um desconforto tão grande, porque além da cobrança pessoal, há tanta cobrança social diante de uma mulher que é estéril. E talvez você esteja na condição de uma família de pobreza, onde há tanta escassez, onde há tanta falta, e onde você não vê possibilidades de mudança. Talvez você seja Ruth, da genealogia de Jesus. Talvez a sua família viva esse mesmo drama de Ruth. Mas ainda há outra mulher, Batseba. A verdade é que o texto aqui de Mateus não cita seu nome, mas a Bíblia diz: e Davi gerou daquela que fora mulher de Urias a Salomão. Essa que foi mulher de Urias era Batseba. E só a expressão da que foi mulher de Urias já deve chamar a tua atenção, porque tinha algo de errado nessa expressão. Essa mulher tinha marido. E essa mulher foi tomada pelo rei Davi. Sabe, gente, eu não consigo pensar como é que isso aconteceu. Mas eu penso num homem que tinha autoridade. E por causa da sua autoridade, ele abusou de uma mulher. E talvez eu esteja diante de muitas histórias de abuso aqui. De alguém que era mais forte, que podia dominar, que podia impor. E talvez mulheres e homens aqui sofreram abuso, como Batseba sofreu. Mas a história de Batseba, ela é mais dramática ainda. Porque além de sofrer esse processo, de ser tomada pelo rei, ser feita mulher dele, antes disso tudo acontecer, ela teve seu marido assassinado pelo próprio rei Davi. Porque ele precisou contornar sua mentira com um assassinato. Então, Batseba é uma mulher abusada. Batseba é uma mulher viúva e que perde o seu marido no assassinato. Imagina como é difícil perder alguém. Como é difícil a viuvez. Mas enfrentar a viuvez numa situação de violência deve ser muito mais doloroso. A Bíblia diz que dessa relação de abuso que Batseba sofreu, ela engravidou. E a Bíblia diz que esse menino nasceu. Mas esse menino morreu com poucos dias de vida. Então Batseba é uma mulher abusada. Então Batseba é uma mulher que perde o seu marido no assassinato. E Batseba é uma mãe que perde seu filho. É uma tragédia familiar. Eu não sei se você se identifica com essa história. Mas me causa tanta dor de imaginar que essa é a história de tanta gente. E essa mulher, ela é colocada na linhagem de Jesus. E aí eu fico pensando com você, é impressionante.
que a Bíblia fez questão de retratar, de relatar essas histórias. Sabe, nosso Deus não é aquele que veio para maquiar a bagunça da nossa vida. Não. Ele não veio para maquiar a bagunça da nossa vida. Ela tem que ser exposta. Ela precisa ser falada. Porque essas histórias que estão contadas aqui, elas fazem com que você se identifique, com que você se enxergue. Mas havia uma quinta mulher nessa genealogia. E essa mulher era Maria. Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia nos diz que Maria era uma jovem que estava prometida em casamento, comprometida em casamento com José. Ela era noiva de José. E noivado, nesses termos, nesse contexto, já era um contrato. Já existia assinatura de papéis, já existia um contrato firmado. Não é como no nosso contexto hoje, que nós estamos fazendo um ato cerimonial, mas não é jurídico. Mas aqui era jurídico. E Maria, ela era noiva de José. E quando a gente pensa em Maria, às vezes a gente não se atenta que ela era muito jovem. Ela era uma adolescente, de muito provavelmente 16 anos. Quando Maria recebe a visitação do anjo Gabriel, que ele diz para ela: olha, o Espírito Santo vai descer sobre você. O poder do Altíssimo vai te encobrir. E você vai gerar, você vai conceber. Você vai gerar o Messias. Maria era só uma adolescente. Agora, imagina o contexto comigo. Porque a gente lê a Bíblia numa visão tão romântica, tão linda, né? Você lê aí, Maria concebeu do Espírito Santo. Pensa isso na real. Uma adolescente, chegando para o seu noivo e dizendo para ele: eu estou grávida do Espírito Santo. Dá para imaginar? Como é que você ia reagir? Irmão, se tu crê, ora aqui na minha cabeça. Se tu ia crer de primeira, ora para eu ter o teu nível de fé. A verdade é que a Bíblia diz que quando Maria diz isso para José, José intenta no seu coração deixá-la secretamente, e a gente ouviu ontem, isso aqui, porque ele era justo. E por que ele intenta deixar Maria, sendo ele um homem justo? Porque ele, tomando essa atitude, ele estava dizendo para todo mundo que ele tinha feito a bagunça. Então, tipo assim, fui eu que errei. Ele estava colocando a culpa sobre si. Quando ele fugia, a culpa era dele. Então, era essa a intenção. José disse assim: olha, esse filho não é meu. Mas eu não vou deixar ela mal falada. Eu vou fugir, porque aí as pessoas vão colocar a culpa sobre mim. Eu vou ser o irresponsável. E você conhece a história e sabe que José é visitado pelo Senhor em sonhos. E diz: ó, como disse o pastor ontem, aguenta o tranco. Porque esse que Maria está gerando é obra do Espírito. Ai, José era um homem de fé, viu, gente? José ficou ali. E aí você imagina, José cria naquilo, com certeza. Maria, sem dúvida. Maria estava gerando. Maria virgem estava gerando. Mas vocês acham que os vizinhos acreditavam? Você consegue imaginar? A família de Jesus era mal falada, gente. Jesus cresceu numa família mal falada. Jesus cresceu num contexto onde as pessoas dizem assim: ó, esses dois aí diz que esse menino foi gerado pelo Espírito Santo. Sei. Isso era o mínimo, né? Jesus soube o que era viver nesse contexto de difamação. Jesus cresceu nesse contexto. Talvez a sua casa e a sua família seja como a minha foi, muito mal falada.
E Jesus sabe o que é isso. Jesus enfrentou isso. Mas a verdade também é que Jesus enfrentou a orfandade. Porque o seu pai terreno, José, ele morreu. A gente não sabe em que época José morreu, nem como ele morreu, porque a Bíblia não diz. Mas a gente sabe que ele não acompanhou toda a vida de Jesus, porque no momento da crucificação, quando Jesus está lá, na cruz, ele olha para João, seu discípulo amado, e olha para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí o teu filho, né? E diz para João que ela era a mãe dele a partir de agora. Então, Jesus estava entregando a sua mãe aos cuidados de João. E por que Jesus estava fazendo isso? Se Maria tivesse marido, ele não precisaria fazer isso, porque ela estaria aos cuidados do seu marido. Mas agora Maria era uma mulher viúva, e ela precisava de alguém que cuidasse dela. E você vai perceber que Jesus sabe o que é não ter pai. Um pai presente. Em algum momento da sua vida, ele perdeu seu pai. Ele sabe o que é a dor da ausência de um pai. Ele sabe o que você sente quando você pensa: eu não tenho meu pai aqui. Porque ele passou por isso. Ele perdeu seu pai. Talvez você nunca tenha conhecido seu pai. Ou talvez ele literalmente morreu. E você sinta até hoje a dor da orfandade. Mas há alguém que se identifica com você. Jesus passou por isso. Mas sabe de uma coisa que Jesus também passou? Jesus passou pela afronta de não ser apoiado pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios familiares, pelos seus irmãos e pela sua mãe. A Bíblia vai dizer que no início do ministério de Jesus, Jesus estava andando, curando, fazendo milagres, e aonde Jesus estava, havia uma multidão. E a Bíblia diz, eu vou pedir para que você abra o texto. Marcos capítulo 3. Marcos 3, vamos ler os versículos 20 e 21, depois o versículo 31. Olha só. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora vê lá o versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E o texto aí vai prosseguir. Então, observa. A Bíblia está dizendo que Jesus estava no seu ministério de cura, de libertação, salvação, milagre, a multidão sempre indo ao seu encontro. E, de repente, chegam os parentes de Jesus, que mais para frente a gente vai ver que são seus irmãos e sua mãe. E eles chegam lá, e a Bíblia diz que eles querem prendê-lo, porque eles consideravam que Jesus estava louco, que Jesus estava fora de si. Então, Jesus enfrentou a afronta de não ser apoiado no seu ministério pelos seus parentes, pela sua família. E talvez você seja assim. Talvez essa seja a sua história. Talvez na sua casa ninguém apoia as suas ideias, o seu projeto, muito pelo contrário, se levantam contra você. Talvez você viva uma história de inveja entre irmãos. Talvez dentro da sua casa as pessoas possam olhar para você e dizer: você está louca, você está louco, você agora só quer ser, você está fora de si. Foi isso que Jesus ouviu, pelos da sua própria casa, pelos da sua própria família. A sua mãe, seus irmãos não o apoiaram no início do seu ministério. Jesus foi também rejeitado por eles. Jesus enfrentou essa afronta
dos seus próprios parentes não o apoiarem. Então, no próprio núcleo familiar de Jesus, a gente vai ver um adolescente que engravidou do Espírito Santo. Uma família que muito provavelmente passou por difamação. Um filho que enfrentou a orfandade. E alguém que não era apoiado pelos seus. E diante de toda essa história que a gente vê, nos parentes, na família de Jesus, você pode dizer, é muita bagunça. Assim é a minha família, pastor, é tanta bagunça, que eu acho que não tem nem mais jeito. Eu acho que não tem mais solução para essa família. A verdade é que essa genealogia de Jesus, ela veio para me dizer e para te dizer que tem jeito. Que em Cristo todas as famílias são restauradas. Que Cristo redime o nosso passado. Quando você olha e quando você lê essa genealogia, você entende que essas mulheres tiveram a sua história redimida. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e a própria Maria. A partir de Cristo, todas essas histórias foram redimidas. Tamar, aquela que foi rejeitada, ela agora entra na linhagem do leão da tribo de Judá. Raabe, aquela que era a prostituta, se tornou trisavó do rei Davi, do qual descenderia o nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth, a moabita, a estrangeira, a viúva, pobre e sem filhos, se tornou mulher de Boaz, do qual gerou Obed. Ruth era a bisa de Davi, da linhagem do Messias. Batseba, a mulher abusada, que enfrentou o assassinato do marido e a perda de um filho, se tornou a mãe do rei Salomão, filho do rei Davi. Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, filho de Batseba, participante da linhagem do Messias. Ei, Deus não se impressiona com a bagunça da sua família. Deus não se impressiona com os pecados que você cometeu. Ele não fica, nossa, como ela pôde fazer isso? A graça de Deus é escandalosa. O seu amor é inexplicável. Em Cristo, todas as famílias da terra são redimidas. A minha família foi redimida. Ei, e pessoas que faziam arruaça na rua. Tem alguém hoje que se levanta e proclama o Evangelho. Porque Jesus redime as histórias. Ele redimiu a história da minha família. E Ele está aqui para redimir a história da sua família. Você que enfrenta a dor da rejeição, a dor da viuvez, a dor da orfandade, do abuso. Eu não sei qual é a bagunça da sua família, mas a verdade é que em Cristo tudo se reordena.
tudo faz sentido em Cristo. Porque a Bíblia nos diz, no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, mas você não sabe, pastora, da bagunça que é a minha casa, da bagunça que está a minha vida, das dores que eu enfrento, eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem tanta bagunça, vai ter tanta glória. Tanta glória de Deus sendo revelada. Através da sua família. Ei, não desista. Não desista da sua família, porque Ele não desistiu. Ele está aqui para dizer: eu coloquei você na minha linhagem. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele veio para o que era seu. Ele veio para o mundo. Mas os seus, os judeus, o seu povo, eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu o direito a eles de se tornarem filhos de Deus. Jesus te deu um direito de ser participante da família dEle. Ei, e quando você se torna participante da família de Deus, dessa família que vem do céu, a tua família na terra é reordenada. Ela começa a se tornar um farol para as outras famílias. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Meus irmãos, Deus não poderia ter tido ideia melhor do que criar a família. Não existia. Não existia ideia melhor. Essa foi a melhor ideia. Porque o Senhor sempre desejou relacionamento e Ele disse: eles vão se relacionar intimamente dentro da família. É por isso que desde sempre a família é atacada. É por isso que desde sempre Satanás traz bagunça para o meio da tua família. Mas desde sempre houve um projeto de redenção. Desde o Éden, quando a bagunça começou com Adão e com Eva, o Senhor disse a Eva: você vai gerar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso se referia a Ele, a Cristo. E Ele veio. E Ele esmagou a cabeça da serpente. E a promessa que foi feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, se cumpre em Jesus. Em Jesus você pode ter uma família bendita, porque em Jesus eu tenho uma família bendita. Jesus organizou a bagunça da minha vida e me deu uma família linda, uma família que é perfeita aos olhos de Deus, porque é cheia da presença dEle.